Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mevan Jovem. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial que vai falar um pouco sobre a intimidade com Deus, que é o nosso querido e amado Pastor Arley. Pastor Arley, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso segundo podcast, né? E aí, hoje nós vamos desfrutar de um bom momento aí. Com certeza. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar de E é um essência aí tema hoje. forte, né? Um tema muito importante, relevante nos Imagino. nossos dias. E então, esse podcast a gente vai falar sobre intimidade com Deus e nós vamos estar trazendo aí para você, nosso jovem, coisas relacionadas a esse tema, experiência do nosso pastor, que tem muita vivência nisso. Eu acho que ele vai contar um pouco disso para a gente. E deixa eu lá. Fala um pouco aí sobre você, pastor, se apresenta para os nossos jovens. Ok, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, né? Podcast Jovens, e lindo projeto, algo que se inicia. E eu acredito que isso vai tocar e vai abençoar diversas pessoas, principalmente os jovens. E assim, sou pastor já há 19 anos, sou pastor titular aqui no Mevan, Mineiros, Goiás. É para você que vai estar assistindo, acompanhando depois, né? Eu espero que seja bênção para a sua vida, aquilo que eu quero compartilhar da minha vida, das minhas experiências com Deus. E dentro desse tema, intimidade com Deus, que é um tema muito importante. Tamo Amém. junto. Amém. Bom, eu sou um cara muito suspeito a falar, porque eu conheço um pouco da trajetória do pastor, muito pouco, né? Participei de várias pregações que o pastor já trouxe testemunhos, né? E eu creio que tem muito a agregar justamente nesse tema, né? Eu acho que foi uma escolha muito sábia, creio, do Espírito Santo, né? De estar trazendo o pastor aqui para falar sobre essa questão da intimidade com Deus, principalmente na área jovem, né? Creio eu que seja uma área em que tenha muita dificuldade por conta dos conflitos do jovem, né? O jovem, nessa etapa agora, ele começa a enfrentar grandes obstáculos em que disputam com a questão da presença de Deus, né? Sim. Então, se puder contar um pouco para a gente dessa parte sua da adolescência para o jovem, como é que foi isso, como é que foi essa questão da intimidade com Deus? Então, no meu caso, eu fui, assim, batizado aos 11 anos de idade. Minha família já era fundamentada na plataforma cristã. Então, minha mãe, meu pai, basicamente cresci num berço evangélico, né, como as pessoas dizem. E a minha adolescência, basicamente, eu passei também dentro de uma igreja, acompanhando os meus pais. E, infelizmente, aos 11 anos de idade, bem no período que eu fui batizado, houve uma separação dos meus pais nesse sentido. Eles se separaram, mas mesmo assim eu permaneci, minha mãe permaneceu. E é interessante que você vai passando por essas etapas e fases na igreja, mesmo que você tenha sido criado praticamente dentro de uma igreja, numa plataforma cristã, você ainda não tem acesso a esse lugar de intimidade. Você conhece muito pouco sobre intimidade com Deus, mas você participa. Logo cedo eu me envolvi com a bateria, né, para tocar na igreja, enfim. E teve um período onde já adolescente, quase jovem já, nessa transição de adolescente para jovem, onde você encontra as maiores dificuldades, porque vem a questão familiar, né, uma separação dos seus pais, as amizades. Você começa também a visualizar algumas problemáticas dentro da igreja. Eu acho que o maior desafio do jovem é o que ele começa a visualizar e tem um contexto histórico dele que envolve a sua vida familiar. Isso pesa muito. Nesse período aí, eu tive o que eu chamo de uma experiência com Cristo, onde eu fui batizado. Tem uma linha teológica que não crê assim, mas nós cremos assim. É nesse batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência com Ele, e marcou a minha história, marcou a minha vida. Então, eu fui batizado quando eu tinha 11 anos, e eu acredito que quando eu estava com 16 para 17 anos, foi quando eu tive o batismo com o Espírito Santo. Foi uma experiência. E, Você obviamente, foi batizado nas águas com com 11. 11 anos. E aos 16 para 17 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, que é uma experiência, né? Que a gente passa a ter. E mesmo que você tenha a experiência do batismo nas águas, aí você tem aí o batismo com o Espírito Santo, e aí dá aquela sede, aquela fome, e você começa a desenvolver essa busca intensa pela palavra, pelas coisas de Deus. Aí entra o desafio de manter. Como manter isso aceso? Como manter essa chama acesa? E em um período
nesse processo todo, eu encontrei dificuldades, porque o jovem, basicamente, ele é bombardeado, porque entra o contexto das dificuldades que ele encontra na sua plataforma familiar, entra a questão de ser um jovem que começa a lidar com a intensidade na sua carne, que peleja, que grita, né? E é contra tudo aquilo que chama-se Deus, e as amizades que vão influenciando, e quando você percebe, você está deixando essa chama apagar. Então, teve um período da minha vida que eu me afastei, me distanciei, que é uma realidade de muitos jovens, né, de muitas pessoas, independentemente se é jovem ou um adulto, onde ele se envolve, ele tem uma experiência e depois ele começa a entrar nesses lugares. E ele passa a ter uma experiência ruim. No meu caso, mesmo que eu tive um afastamento da plataforma ministerial, eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Não responsabilizando uma plataforma que eu vivia antes na igreja, mas a igreja acaba que não tendo esse olhar mais profundo para os jovens. E eu acho que é o que nós estamos procurando construir aqui, dentro da nossa realidade. Mevan Mineiros é uma igreja ainda jovem, né, nova. Mas, sobretudo, não ter a preocupação só com as atividades. Elas são boas, seja um retiro, seja um encontro, seja um momento, seja um momento de comunhão, mas de conhecer profundamente o coração do jovem, saber a realidade desse jovem, o contexto familiar que esse jovem vive, né, a realidade dele. Então, eu vivia numa realidade onde o contexto familiar, a projeção que eu tinha, eu tive dificuldades com isso. E a igreja não fornecia, na época, esse acompanhamento mais perto, né, de acompanhar você. Então, na verdade, quando eu, mesmo sendo baterista da igreja e tendo essas experiências, uma coisa que marcou muito foi porque jovem erra, né? Jovem tem um momento dele falhar em algum momento. E a igreja que eu participava, ela era bem rigorosa nesse aspecto. Então, era aquela visão assim, errou, ainda que não tenha um nível de gravidade, é banco, né? Eles chamavam isso de banco, vai para o banco, vai ficar 3 a 6 meses, Era como se fosse uma punição, assim? como se fosse uma punição, né? Infelizmente, tem igrejas que caminham ainda nesse lugar, né, através dessa punição severa. Então, eu tive que passar por um conselho, um presbitério, uma reunião muito difícil. Até eu não entendia tanto, né? Eu pensava, poxa, eu estou aqui para ser basicamente quase crucificado, né? E após isso aí, foi quando eu me distanciei, né? Eu fiquei muito ferido, fiquei machucado. E aí o jovem, ele acaba encontrando esse lugar, né, de batalha espiritual que ele não tem experiência. E aí entra a questão, né? Como manter isso aí? Mas uma vez que você tem uma experiência profunda com ele, um encontro com ele, ainda que você tenha essas fases, esses momentos, não tem jeito. Em algum momento você cai em si, e é aquela realidade do filho pródigo. Ele sai, mas ele cai em si. Ele contempla o lugar que ele chegou. E foi o que aconteceu comigo. Eu saí, me distanciei, mas teve um momento que eu caí em si. Falei, cara, essa vida não é para mim. Eu ia nas festas, nos bailes, eu participava de muitas coisas, e foi quando eu entendi que aquilo ali não me preenchia. Aquilo que o mundo me oferecia, que eu participava, não era em nada comparado àquilo que eu tinha tido de experiência com o Espírito Santo. Tanto que uma vez que eu saí de uma festa de um carnaval, e eu cheguei em casa, eu fui chorar. Eu chorei muito naquele dia, isso eu nunca esqueci. Eu comecei a chorar muito, porque ele começava a ministrar no meu espírito, dizendo assim, eu não te chamei para isso. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é comigo. E foi quando, depois de ter uma experiência muito forte com ele, eu retornei e nunca mais saí, porque isso marcou a minha história. E eu quero até passar isso, porque muitos jovens atualmente, a igreja acaba não entendendo o processo dele. Tem jovens aqui na casa, por exemplo, que uma mãe rejeita, tem jovens que o pai rejeita, jovens que foram basicamente rejeitados, abandonados, e você olha para ele hoje dentro da igreja, você percebe que ele está aqui dentro sozinho, não tem um pai, não tem a mãe, e ele luta. Então, eu acredito que, sobretudo, a intimidade com Deus, esse lugar que você encontra em Cristo, né, e essa experiência com o Espírito Santo, ainda que você tenha as suas dificuldades, é a esperança que a gente tem que essas pessoas vão voltar e vão encontrar esse lugar assim como eu encontrei. E quando eu encontrei esse lugar em Deus, Ele me resgatou, me limpou, me perdoou, me deu uma nova oportunidade. E aí eu encontrei uma pessoa, depois me casei, né? Então hoje
Hoje eu sou um ministro. Na época, Deus ministrou muito na minha vida. Eu ficava olhando, tipo assim, quem sou eu, né, para receber tantas promessas, mesmo naquelas fases que eu estava vivendo. E hoje as promessas se tornaram uma realidade. Essa parte que você mencionou relacionada a parte que você foi ferido, né? Dentro de uma igreja. Você acha que isso te levou a você olhar com outros olhares ou a buscar de uma outra forma a questão de Deus, ou a tentar entender melhor, ou foi algo que te fez cair? E assim, quando você se identificou mesmo que você estava ali, que você estava caído, que você estava perdido, que você teve esse encontro com Deus, é, eu acho que isso vem também da questão da intimidade, né? Em que momento que você meio que vivenciou e falou assim, calma aí, tem alguma coisa errada. Não era eu o problema, era o jeito que eu estava fazendo, o jeito que eu estava sendo tratado. Tem mais ou menos, isso faz sentido? Porque isso tem muito a ver com uma plataforma ministerial. No meu caso, inclusive até meu irmão, que ele fazia parte do louvor na época, eu era o baterista. Então, eu e ele, a gente basicamente não faltava nenhum culto. Ele tocando violão, cantando, e eu tocando a bateria, né? E a gente não perdia nenhum culto. A gente era, assim, bem dedicados à obra, mesmo eu sendo jovem. Meu irmão já era até casado na época. E aí, pela questão da visão pastoral dessa igreja na época, que era bem rigorosa, então qualquer erro, qualquer falha, vinha com esse olhar de punição mesmo, né? Tinha que ter uma reunião com o presbitério, e era um prazo muito longo, tipo assim, para um jovem, e mesmo que tenha cometido alguma fraqueza, alguma falha nesse aspecto, você participar de uma reunião. E nessa reunião, o que mais me marcou é que não tinha uma conversa em amor. É uma coisa você ser corrigido, porque a Bíblia diz que Deus ele corrige os seus filhos. É como um pai ele corrige. Então a disciplina vem de um coração de um pai que ama. Então eu acredito que todo processo corretivo, quando ele vem banhado nesse amor, nessa disposição de te mostrar a falha, isso não compensa, mas toda a igreja está também disposta a te ajudar, eu acho que isso é muito importante e faltou na época. Então quando eu terminei a reunião, eu não tive apoio de ninguém, sabe? Era só uma punição severa de 6 meses para um jovem, e aí é onde eu não consegui permanecer. Eu não quero terceirizar, dizer assim, a culpa foi da igreja ou a culpa foi do pastor, mas pesa muito. Então eu entendo que hoje, atualmente, o desafio que nós temos com a questão dos jovens é justamente como manter a chama acesa, como acessar o coração deles para que eles também tenham a confiança na liderança, num pastoreio, onde eles vão abrir o coração e vão deixar você acessar para ajudá-los. Então, quantos jovens sofreram abusos, quantos jovens estão com crises de ansiedade, depressivos, e tem um contexto de paternidade, tem um contexto familiar, tem uma realidade de uma batalha espiritual que ele vive, tem as suas fraquezas, pecados que eles cometem, e tem medo de falar porque acham que se falarem vão ser condenados, julgados. Então eu acredito que esse lugar de intimidade nos dá acesso a um lugar de descanso, de perdão, de aceitação, entende? Porque uma vez eu conversando com um jovem aqui em Mineiros, ele passou um pouco da realidade de quem convive num ambiente de faculdade, de trabalho, é um leque de oportunidades, de prazeres, de tantas coisas que um jovem hoje pode ter acesso. E aí você trazer uma mensagem atual, possa tocar eles, que possa levar eles a esse lugar de intimidade, e não só levar eles a esse lugar de intimidade pela palavra, mas de ter esse olhar de compaixão, de ajuda, de acessar o coração deles, para que não ocorra esse olhar julgativo quando alguém errar, quando alguém cair. Porque o jovem, ele vai ter esses momentos, assim como eu tive. Eu acredito que todos passam por essa experiência, sabe? Já vi pessoas relevantes na nação que contam o seu testemunho, mesmo vivendo dentro de uma igreja, sendo filhos de pastores, eles acabaram que errando também, falhando. Então, a esperança que nós temos é esse encontro, esse lugar de intimidade,
e que a igreja ajude essa juventude atual, não só a juventude, mas as pessoas no geral, a manter isso aí, manter essa chama acesa. Entendi. Engraçado que pelo que o senhor contou, né, não foi nenhuma pessoa que foi atrás de você quando o senhor caiu, né? Foi o próprio Espírito Santo, né, que intimamente ali através da intimidade que te revelou que aquele lugar onde você estava não era um lugar bom, não era um lugar que ele tinha te escolhido para estar. Isso aí é importante também ressaltar, porque assim, tem a parte bíblica que você tem o seu devocional, que você lê, que você examina, isso é de suma importância, você sempre fala isso aqui na casa, que é importante você estudar, examinar, ter o seu devocional, ler livros, fazer um curso de teologia, né, de acordo com aquilo que você acredita, teologia em Cristo mesmo, em Deus, pautada dentro de uma responsabilidade. Então, tem coisas que você encontra, já estão estabelecidas nas Escrituras, na Palavra de Deus. Mas tem uma outra via que nós temos acesso, que são essas experiências pessoais. Então, no meu caso, além da parte da palavra, daquilo que já está escrito, que é a Palavra de Deus, eu tive uma experiência real com Ele. Então, e foi justamente quando eu estava retornando de uma festa. Eu cheguei em casa, eu poderia descansar, dormir, já eram 3 a 4 horas da manhã. E ele falou profundamente, eu nunca esqueci isso. Ele falou profundamente no meu espírito. E eu comecei a chorar, e eu chorava muito. E foi um choro de arrependimento, porque a obra do Espírito, a obra de Cristo, ela não vem pela questão da imposição. Ela também não pode vir pelo medo. Olha, você está aí, você vai morrer, você vai para o inferno. E embora isso, né, tem uma via teológica para isso. Mas ela é uma via pelo convencimento, pelo amor. O amor dele nos constrange. Então eu fui constrangido pelo amor dele. Mesmo sendo falho, pecador, no estado que eu estava, vivendo o que eu estava vivendo, o Espírito Santo falou comigo naquela noite. E a partir daquela noite, a minha vida literalmente ela mudou, ela foi transformada. Então, depois desse encontro, nunca mais, entende? Nunca mais eu Entendi. saí. E depois desse encontro que você teve ali, essa transformação que o senhor menciona, teve algum posicionamento do senhor referente a isso? Na hora que você visualizou, por exemplo, se é aqui o lugar onde Deus não me quer, eu tenho que procurar agora onde de fato Ele me escolheu para estar. Relacionado daí já à questão do seu propósito, você começou a buscar algo que... como é que você saiu desse mundo? Porque eu acho que assim, uma das maiores dificuldades hoje primeiro para falar para o jovem que ele vem de um berço evangélico, né, que cai e que depois tenta se reerguer. Essa é uma dificuldade, né, porque ele parte de um princípio em que ele não conhece coisas do mundo e pela curiosidade talvez ele se deixa levar, né, e aí depois ele tem que se reconstruir. Um pouco do que o senhor mencionou. Também temos o jovem que ele não parte de um berço evangélico, que ele não constrói nada cristão na vida dele, não tem pessoas para se apoiarem nisso, e eles conhecem o mundo antes de conhecer a Cristo. É um outro tipo de jovem, né? Mas no caso do que o senhor mencionou, o que te fez daí buscar mais essa questão da intimidade, quando o senhor partiu desse princípio de que, olha, realmente aqui não é o meu lugar e eu preciso tomar uma posição? O que mudou na vida do senhor a partir dali? A partir desse momento que eu tive esse encontro, pouco tempo depois, eu encontrei um lugar, uma igreja. E assim, a igreja ela tem sua parte fundamental, que diz respeito à denominação, organização, regimento interno, enfim, sua linha teológica. Mas o que realmente eu acredito que faz diferença é a visão pastoral e o pastor que você encontra. Então eu encontrei um homem de Deus. Um homem de Deus Uma que, referência, assim? assim, ele na época, eu ainda estava namorando, ele cuidou do período que eu estava namorando, ele cuidou de mim no período que eu estava noivo. Ele sabia das dificuldades que um jovem passava dentro de uma verdade, entende? Porque assim, vamos falar de uma forma bem aberta, esses jovens, por mais que eles estejam em uma igreja buscando, poxa vida, eles têm uma realidade de uma internet onde eles têm acesso a tudo. Nas escolas, na faculdade, é um cardápio de uma oferta de prazeres o tempo todo.
E aí esse jovem, ele começa a namorar, esse jovem, ele precisa de alguém para acompanhar ele, cuidar do coração dele. Então, eu encontrei um pastor que ele acreditou no que eu carregava. Ele não ficou olhando para as minhas fraquezas. Então, ele cuidou no período que eu estava namorando, ele cuidou no período que eu fiquei noivo, né? E ele me abençoou no meu casamento. E o que mais assim, me chamou a atenção não foi a estrutura do templo, nem a placa da igreja. Foi que eu encontrei um homem que decidiu acreditar em mim. O coração dele, O né? coração dele. Um homem de Deus. Então, ele fez o chá de panela, né? De panelas quando a gente ficou assim noivos na época. Ele que fez o pãozinho, é ele que organizou de uma forma tão simples. Então, assim, é um homem que eu pude aprender. E por isso que eu tenho um coração quando eu vejo um jovem tendo dificuldades, assim como eu tenho os meus filhos, né? Não preciso falar de outras pessoas, eu tenho os meus filhos erram, né? Minha filha erra, meu filho erra. E, obviamente, você como pai, você apresenta um caminho, você traz uma direção, você apresenta princípios, você apresenta um Deus, mas no curso geral de uma pessoa, na vida cristã, ele vai errar. O erro vai fazer parte. Todos os homens que nós encontramos na Bíblia, exceto Cristo Jesus, eles falharam, eles erraram, eram pecadores. E o que realmente mudou e transicionou no aspecto da vida espiritual de cada um deles foi justamente esse amor de Deus. É um amor que constrange você. Não é um amor que é um amor que vai permitir e compactuar com a sua vida pecaminosa ou incentivam a praticidade de pecados. Mas é um amor que diz assim, não vale a pena você ficar pecando, não vale a pena você estar com um namoro impuro, não vale a pena você ficar se mantendo nas trevas, sendo que a oferta é uma luz, é uma nova vida. Então, nesse período da minha vida, do meu ministério, eu encontrei um pastor que me amou. E assim, foi tão profundo nesse período aí, porque cada lugar, cada pastor, você aprende algo. Então, com esse pastor, eu aprendi assim a amar as pessoas, mesmo sabendo que elas estão fracas, vulneráveis, que as pessoas erram. E quando você decide amá-las, independentemente se elas vão congregar com você ou se elas vão estar em outro lugar, você tem a capacidade mesmo assim de continuar amando e crendo que o Espírito Santo continua sendo o condutor. Então, esse mesmo pastor, em uma vigília, Deus usou a vida dele. Então, eu tive uma experiência do batismo, eu tive uma experiência de sentir um nível alto de um julgamento de uma igreja rigorosa, eu tive um período de afastamento, eu me distanciei da igreja, depois eu encontrei um pastor, ele me amou, cuidou, me fortaleceu, ministrou a palavra, cuidou do meu coração, cuidou de todas essas fases. E foi justamente esse pastor que numa vigília, Deus usou a vida dele, profeticamente, para falar a respeito do meu ministério. Então, na época, eu era um menino ainda muito tímido, nunca imaginei ser pastor, não me via com capacidade para nada, apenas um lavador de carros na época. E Deus usou a vida dele para falar para mim que Deus iria fazer de mim um ministro da palavra dele, que Deus iria me colocar no altar dele e que Deus iria me usar muito. Então, desse período para cá, tudo que foi profetizado, que foi dito através da vida desse homem, Deus tornou uma grande realidade. Foi cumprido. E já são praticamente 19 anos como pastor, cuidando aí de diversas pessoas. É um testemunho gigantesco. Só nesse período, né? É engraçado que você estava falando sobre esse pastor e eu vejo o senhor assim, eu vejo o senhor como se o senhor estivesse falando de você mesmo, porque eu acho que você chegou a modelar, então, esse caráter desse pastor, né? Acolhedor, porque conforme você foi falando, eu fui vendo isso em você, porque eu passei por algumas coisas também que entrei nesse aspecto também, né? Não, vem cá, vamos abraçar aqui, vamos cuidar, vamos... Então, é basicamente isso, me sentindo nessa história. Porque assim, eu hoje, depois desses anos todos, entrando em alguns lugares agora, que diz respeito à igreja, a gente precisa olhar no campo prático, o que realmente é importante agora. Porque assim, há um período que você tem sede e fome, você começa a examinar, você começa a ler. Teve um período que eu me apliquei fortemente, principalmente depois dessas promessas, porque não é só receber uma promessa, isso é uma resposta. Então, eu acredito que esse tema intimidade com Deus não é você desenvolver
uma capacidade de leitura, de absorver diversos conteúdos. Isso é importante, examinar, estudar. Eu faço isso até hoje. O dia que você parar de aprender, de examinar, você deixa de crescer. Mas a intimidade com Deus, ela é pautada não só no que você lê ou estuda, são as experiências na prática. Algo que você vai chegar em uma concepção tipo, não foi porque me falaram, é real para mim. Essa voz, ela é real para mim hoje. Então, depois que eu recebi isso aí, você entra com a ação. Cara, se Deus falou que vai me usar, então eu vou fazer a minha parte de examinar, de estudar. Então eu peguei só um testemunho rápido aqui. Eu falei, eu vou começar cantando, né? Se eu vou ficar no altar, então eu vou começar cantando. Aham. Aí eu recebi minha primeira oportunidade. Tinha em torno de 6 pessoas na congregação. Uhum. Aí o irmão falou, tem o irmão Warley aqui que ele vai cantar. Eu falei, opa, Minha vez, deu chegou minha hora. deu uma aquecida na garganta. Aí eu fui cantar. Cara, quando eu fui cantar, eu não sabia se eu segurava as minhas mãos ou as pernas, de tanto que eu tremia, sabe? E a voz foi faltando, falhando. Eu falei, meu Deus do céu, para cantar para 6 pessoas já é assim. E com muitas dificuldades eu consegui romper. Parece que aquele louvor de 5 minutos era de 1 hora. E eu tremia muito. Eu vi que todo mundo ficava reparando, minha perna tremendo, pulando o braço, o microfone ficava pulando na minha mão. Claro, gente do céu. Depois disso, eu recebi mais uma oportunidade de pregar a palavra pela primeira vez. Coloquei uma camisa verde, uma gravata, nunca vou me esquecer. E aí eu fui ministrar. Quando eu fui ministrar uma palavra de 20 minutos em uma congregação, era um ciclo de oração das Irmãs de Fogo, né? Eu tinha uma missionária lá que era muito usada por Deus. E eu falei, gente, eu vou ministrar para essas mulheres experientes, uma missionária, tem uma pastora aqui. Mas eu falei, eu vou. Você precisa romper esse medo. Você nunca correu da raia, né? É até uma dica que eu dou, né? Se Deus fez uma promessa, é preciso romper. Não adianta você ficar se escondendo. E aí eu consegui trazer uma palavra, e antes disso, de eu ministrar, eu abaixei minha cabeça e falei, Deus, quem sou eu? Eu não me vejo, mas o Senhor está me dando oportunidades. E eu entendo que provém de Ti. O Senhor falou, o Senhor prometeu, e eu estou disponível, sabe? E eu ministrei 20 minutos. E quando eu ministrei 20 minutos, a gente foi orar. Deus fez algo extraordinário. A presença de Deus invadiu aquele lugar. E as mulheres, a missionária, a pastora e as outras mulheres foram tomadas pela presença de Deus. Foi algo muito forte. Foi mais ou menos umas meia hora, 40 minutos. Que Deus tomou aquele lugar e aquele ambiente. Eu chorava muito porque a presença foi muito forte. E quando a gente foi finalizar essa reunião, Deus tomou uma pastora que estava lá e disse, filho, isso é só o começo na sua vida. Você pode imaginar como será o meio e o fim. E sabe, depois desse tempo todo, em torno de quase 15 anos depois, lá na Lagoinha, numa conferência, ouvindo a ministração do Dan Duque, grande missionário, evangelista. Depois desse período todo, o Espírito Santo falou comigo naquela conferência. Hoje, você está entrando na fase do meio que eu tenho para a sua vida. Quantos anos depois? Em torno de quase 15 anos desde a... Então, assim, a nossa intimidade com Deus, que ela não é só pelo papel, pela leitura. Ela precisa ser algo que você consiga viver na prática, na realidade. Essa voz do Espírito, eu preciso conseguir acessar. Essa presença que você ouve tanto nos cortes, na internet da vida, nos altares. Olha, você precisa acessar essa presença, não é você sentir algo fora, ela precisa estar dentro de você. É o projeto de Deus, habitar dentro de você. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Então, quando você acessa esse lugar, e aí você começa a amadurecer, crescer. Então você não só examina, lê livros, faz um curso teológico. Você começa a ter uma vivência mesmo. Comprovações na prática, na realidade. De provisões, de curas, de algo que ninguém poderia fazer. Ele chega e faz, para te mostrar que é Ele que está fazendo.
Eu poderia aqui gastar, talvez, bom tempo falando de todas as experiências que eu tive. Tem uma assim marcante? Uma que fez total diferença? Eu poderia falar de duas, a da fase inicial e também uma mais recente, né? Não tem muitos anos. Porque quando eu assumi a primeira igreja, que era uma promessa de Deus, eu assumi a primeira igreja, no pastoreio, né? Então eu tinha um lava-jato na época, em Rondonópolis, eu fui para abrir a minha empresa, dentro do segmento que eu sempre trabalhei. E aí Deus falou comigo, porque assim, foi uma experiência muito forte, porque eu estava empreendendo, era a minha empresa, um lugar numa avenida, passavam ali em torno de 3.000 motos por dia na avenida, e tudo que eu fazia não dava certo, não ia para frente. E tinha um amigo meu que foi sócio por um tempo, depois ele foi para Cuiabá para pastorear, e aí um dia eu fui na igreja, né, num culto onde eu era obreiro, estava já casado com minha esposa, numa terra distante, né, Rondonópolis, não tinha nenhum parente lá. E aí, um missionário que veio de fora, ele ministrou sexta, sábado e domingo. E aí, nos 2 primeiros dias, Deus usou aquele homem de uma forma tremenda, com curas, trazendo um avivamento para aquele local. E ele orava por todo mundo, e no segundo dia, ele orou por todo mundo na igreja, pelos obreiros. Aí eu fui para ele orar por mim, e ele falou assim, não, por você eu não vou orar hoje não. Eu, isso, Negou a na oração. conferência. Ele falou, para você eu não oro. Eu falei, poxa vida, mas sobrou só eu, né? Só eu para orar aqui, para ele, o que custa, né? Aham. E aí ele pegou e foi embora. Minha esposa estava cuidando dos CDs dele lá e tal, né? Na época era CD, DVD. Aí no último dia, eu cheguei, estava de terno, na porta, como obreiro, minha esposa estava cuidando do material. Ele, durante a pregação, ele interrompeu a pregação dele. E ele falou assim, olha, tem um jovem aqui que ele está com um terno preto, a esposa dele está cuidando do meu material, eu preciso dos dois aqui na frente agora. Aí eu fui com a minha esposa, e ele falou assim diz o Senhor, esse lugar, esse projeto que você está envolvido, só não está dando certo porque sou eu, o Senhor, está fechando esse ciclo na sua vida. Eu te chamei para o meu altar, coloquei como ministro do meu evangelho. E aí eu me derramei com a minha esposa, nós choramos bastante. E a partir disso aí, nós assumimos a primeira congregação. E até então a gente está, tipo assim, Deus falou, entreguei meu lava-jato, basicamente ofertei. Então, mas aí, como é que foi essa sensação? Que deve ter sido difícil, você tentar construir uma coisa na tentativa e erro ali, né, no caso do seu empreendimento, e você falar assim, não, eu tenho que deixar isso. Aí nós entramos em um ponto, né, para quem está assistindo e vai assistir, que é crucial. Por exemplo, Deus falou uma única vez com Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus falou com Noé uma única vez, você vai construir algo. Então a pergunta que eu faço atualmente, que é um grande desafio, é quantas vezes Deus precisa falar com você? É nesse ponto que eu queria chegar, porque eu acho assim, eu passei por um momento da minha vida em que muitas vezes pessoas ao meu lado recebiam profecias e eu me sentia como se estivesse num silêncio de Deus. Era até uma pergunta aqui para fazer depois. Talvez a gente entre nesse assunto. No momento em que Deus fala com as pessoas ao seu redor e não fala com você, como se fosse um silêncio de Deus para você ali, e você fica naquela expectativa, né? Você chega e fala assim, será que é hoje? Será que Deus vai falar comigo hoje? Será? Essa é uma parte. Mas e quando Deus fala com você? Aí, no caso, tem que ter a intimidade para você discernir aquilo, porque hoje também tem os profetas e as profetadas, né? Para você discernir aquilo, se aquilo é de Deus ou se aquilo não é. Antes eu sempre pedia para Deus para que Ele falasse comigo, para que Ele falasse comigo. No dia que Ele falou, a minha dúvida foi, e agora? Será que é de Deus? Será que não é? Será que é uma coisa que eu tenho que levar? Será que é uma coisa que eu não tenho que levar? Aí justamente nesse ponto aí, a gente anseia para que Deus fale conosco, mas quando a gente não tem a intimidade até certo ponto, a gente não consegue discernir aquilo que é a voz dele e o que não é. Então, aí esse lugar de intimidade, esse encontro real que você tem com Ele, primeiro que Deus não é Deus de confusão. Ele não é um Deus bagunçado. E Ele também não trabalha por meio da dúvida.
Muita gente que fala assim, eu acho, eu penso, se Deus quiser, eu senti, eu acho que não, gente, há uma separação. Eu tenho uma impressão no meu espírito e eu vou trazer mais clareza para aquilo que está sendo apontado por Ele e também verificar se isso não é um campo almático, se não é a minha emoção gritando dentro de mim, se eu não estou me movendo pela questão da circunstância, porque muita gente se move pela circunstância. Mas quando Deus fala, a palavra de Deus não pode voltar para si vazia. Deus, ele é um Deus de propósitos. Então Deus, ele não vai ficar falando de uma forma aleatória, sem um alvo, sem um objetivo, sem um propósito definido. Então, por isso que a Bíblia fala, se você conseguir ouvir a minha voz. Deus falou assim diversas vezes para o povo de Israel, pautado em quê? Na voz e no mandamento. Então, hoje nós temos a parte escrita, que é a vontade expressa de Deus, na escrita, que é a palavra de Deus, que é infalível, é viva, é eficaz. E nós temos essa instrução que vem por meio dele. Porque tem coisas que nós não precisamos esperar Deus falar, porque já está na Bíblia, você vai lá e entende como você precisa se comportar, os lugares que você precisa evitar, os pecados que você precisa deixar. Eu não preciso ouvir uma voz, porque já está escrito lá. Mas tem coisas na sua vida, na minha vida, que vão acontecer, que não é você falar assim, vou pegar minha Bíblia como um manual, vou abrir lá para ver se Deus vai falar alguma coisa, porque eu preciso tomar uma decisão. Aí nós entramos nas instruções específicas de Deus mesmo. No meu caso, quando ele falou comigo, eu não tive nenhuma dúvida sobre o que ele estava apontando e fazendo. Só que caminhar na fé é um lugar que você caminha e não é por vista, é por fé. Ele tira o seu chão. Porque uma das coisas que eu preciso passar para quem está ouvindo, uma coisa é a leitura, outra coisa é a prática. Tem gente que tem facilidade para cantar, para examinar, para se abarrotar de conteúdos, vai na internet todos os cortes, e ele vai absorvendo. A questão não é jogar para dentro. A questão, a hora que Deus chega e fala assim, vamos colocar para fora agora, na prática. Você não queria caminhar por fé? Eu vou te ensinar como é. Entende? Então, no meu caso, Deus falou comigo uma única vez. E eu já fui e entendi que aquele lava-jato já não era mais meu, era de outra pessoa. Então, basicamente, eu ofertei aquele lava-jato. E fui viver, literalmente, da plataforma. É claro que hoje tem ministros e pastores e está tudo certo, porque cada um tem a sua jornada, a sua experiência. Tem pastores que são pastores e trabalham, são doutores, têm uma empresa, e tudo certo. No meu caso, foi uma decisão tomada minha. Tipo assim, se ele me chamou, se ele me escolheu, eu realmente vou viver em prol da minha vocação. E aí foi quando eu tive a maior experiência, porque o pastor falou para mim assim, olha, a igreja que você vai assumir entra R$600, 200 é do aluguel do salão, você paga água e luz, aí 150 você vai pagar do seu aluguel, que é a casa, que era um cômodo só do lado da igreja, que era um centro de macumba que a mulher fazia uns trabalhos, que eu descobri depois. Vai vendo. E ele falou assim para mim, assim, nunca vou esquecer, ele falou assim, o que sobrar você usa a sua fé, varão. Usa a sua fé. Me sobrava em torno de R$150, basicamente. Sabe? Para um homem casado. Só que teve um período que me marcou muito, foi a sua pergunta, e minha esposa olhou para mim e falou, olha, é o último copo com arroz que a gente tem para fazer. Não tem dinheiro, não tem feira, não tem nada. E eu peguei e fui orar. Beleza, o Senhor me chamou. Poderia sair aí, né, abrindo a minha boca e tal, mas eu creio que o Senhor me chamou, tu és um Deus que provê. E eu passei a tarde ali chorando diante do Senhor. E não no nível de tentá-lo, de provocar, mas tipo assim, numa convicção que eu precisava estar ali realmente buscando Ele para que Ele me desse uma resposta sobre a situação atual que eu estava vivendo. Quando eu terminei de orar, era quase 5h30 da tarde, uma irmã pegou e buzinou. E ela buzinou lá de fora, eu peguei e fui. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, eu não sei se o senhor está precisando, mas eu estava no mercado e Deus mandou trazer algo para vocês. E quando ela abriu o porta-malas lá do carro dela, um Corsa Classic, nunca vou esquecer, e que tinha uma feira lá para em torno de 3 meses a 4 meses. Sabe? E aí, quando eu comecei a chorar, o Espírito Santo falou comigo, quando eu chamo, quando eu escolho alguém, eu vou prover, eu cuido. Porque Deus cuida dos seus. Então foi uma experiência que marcou muito a minha parte inicial.
E assim, de uma forma bem resumida, para não, eu poderia gastar muito tempo aqui falando. E a outra experiência profunda foi justamente aqui em Mineiros, quando eu perdi meu carro. Basicamente, no aspecto financeiro, eu fiquei zerado de novo, mas pastoreando, cuidando de uma igreja. A gente teve uma transição ministerial logo em seguida, um ministério que eu fiquei 10 anos. E minha esposa chorou bastante, ter perdido o carro. A gente foi sincero com a igreja, com as pessoas, a gente não conseguiu, né? Não tinha recurso para continuar pagando. E por diversas vezes eu passei um ano aqui em Mineiros, irmãos me ajudando com o carro, fica uma semana com o meu carro, fica 2 dias com o meu carro. E nesse contexto todo eu fiquei um ano dependendo de ajuda, mas com a cabeça erguida em Deus e ouvindo muitas coisas, muitas pessoas que não acreditavam mais, tipo assim, o ar está assim, o ar é isso. E não é fácil lidar com as acusações, com as críticas, com as pessoas que não entendem o seu processo. E Deus ele me deu uma resposta sobre, mais uma vez, como Ele cuida, como Ele provê. Então Deus providenciou o carro, Deus me tirou de uma situação muito complicada, difícil. E hoje eu vejo Deus cuidando da minha casa, da minha família, honrando o meu nome. E tudo que nós estamos vivendo hoje aqui no Mevan Mineiros não provém de uma habilidade de um homem, da capacidade de uma pregação, mas tem a ver com Deus. E nesses 19 anos da minha vida ministerial, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu cuidar, Ele cuida. Entende? Então, a intimidade não é eu estudar sobre intimidade, ou eu ler sobre intimidade e conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso faz parte, é importante e necessário. Mas o mais importante é quando Deus te traz para a prática. Aí sim, permanecer na intimidade é o maior desafio hoje. Uma pergunta aqui que entra um pouco nesse aspecto aí. Fala então para os nossos jovens que se sente hoje, vou colocar esse jovem que se sente afastado hoje, e sente que Deus não estivesse presente na vida dele, estivesse em silêncio. O que aconselho para esse jovem começar a fazer a partir de agora? Então, o jovem hoje, ele já enfrenta uma guerra até desleal, que dependendo, até você falou isso, né? Tem jovens que têm uma raiz cristã, uma família, um pai, uma mãe. Mesmo assim, não significa, né? E é uma segurança, uma garantia que o filho não vai se perder. Então, nós temos o exemplo de Samuel, por exemplo, que ele se apresenta para Israel e faz uma lista sobre a sua vida, a sua conduta, a forma que ele se comportou perante o povo. E ninguém tinha nada para falar de Samuel. Porém, os filhos de Samuel, mesmo ele sendo um homem reto diante do Senhor, que deixou uma história marcante, os filhos de Samuel não andaram de acordo com o caminho do pai. Tanto que o povo de Israel, eles questionavam, né, a procedência dos filhos de Samuel. Davi teve diversos problemas com seus filhos, mesmo sendo o homem escolhido, o rei escolhido. Então, cada jovem pode viver num contexto familiar, no seu processo, na sua história. E ele vai enfrentar uma guerra desleal na carne, que é a sua natureza, né? Então há um índice alto até mesmo dentro de adolescentes, até mesmo algumas crianças, e isso atinge jovens e adultos também, que é a questão da pornografia, né? As pessoas estão entrando aí, jogos onde o jovem, se ele não consegue se controlar mais, então há um limite onde a pessoa pode se divertir, ter um entretenimento, mas ele não está viciado, ele não está preso ali. Mas isso aí é um universo que tem levado muitos jovens. E fora os ambientes de escola, faculdade, que é uma plataforma que compromete bastante, que envolve as amizades, as influências. Então, o mundo espiritual, o diabo ele trabalha muito por meio da influência, da sedução. E ele não vem unicamente só para perturbar, ele vem para seduzir, para conquistar. E esse jovem também ele enfrenta uma barreira, uma luta interna que é na alma, né? Então, tem um jovem que tem um pai, o outro que não teve. Uns têm lacunas porque tem um processo abusivo, uma criação que envolve a rejeição, o abandono, os maus tratos. Então esse jovem ele vai enfrentar também uma batalha terrível na parte interna dele, campo almático. Aí como esse jovem precisa sobreviver? Então, biblicamente falando, assim, dentro da minha experiência, como manter, como preservar, que lugar esse jovem pode ir, seja para a fase jovial ou adulta, ou não tem outro lugar melhor para você trilhar
E primeiro, é você entrar num lugar de devoção, de entrega, de rendição, de reconhecimento, que é o seu ambiente. Uma coisa é eu vir para o culto, eu adoro, eu convivo, eu congrego, eu participo dos retiros, isso vai te alimentar, isso vai te conectar, isso vai abençoar de certa forma a sua vida. Mas esse tempo que você tira, foi o que eu fiz. Eu entendi que eu precisava realmente tirar esse tempo com Deus. Eu e Ele, meus devocionais, meu tempo de oração e busca, as minhas lágrimas, o meu coração, o reconhecimento e encontrar uma pessoa que possa te ajudar. Se eu não tivesse encontrado essa pessoa que me ajudou nesse processo, talvez eu não teria conseguido. Então, hoje, dentro da nossa realidade, é o que nós estamos preparando aqui, é a forma que nós cremos, que uma igreja ela vai sendo formada, vai sendo estruturada, e aí você tem uma plataforma de jovens que não é só escolher alguém de uma forma aleatória para colocar. Tem que ter alguém que realmente tem um coração, um tempo disponível e que vai pagar o custo disso, né? Porque não é uma tarefa fácil, mas de alguém que realmente vai chorar por eles. Porque hoje, dentro da nossa realidade, Kirk, é muito fácil você falar ou projetar ou arrumar um projeto e aglomerar pessoas. Outra coisa é você realmente colocar o seu coração nisso, suas lágrimas, a sua vida. O seu jejum não é mais por você, ou por qualquer, é porque você está realmente separado em Deus, procurando estar perto de Deus para discernir o que Deus quer com essa juventude. Então, nosso olhar hoje, o que eu poderia dizer para um jovem, é fraco ou forte. Se você se afastou dos braços do pai, o pai está com a festa pronta te esperando. Se você pecou, por exemplo, está debaixo de um nível de acusação, porque o diabo ele é terrível nesse ponto. Ele vem acusando, você pecou, você viu, você no seu namoro você fez aquilo e outro. Então eu já fui bombardeado nessa época quando eu estava solteiro, jovem ainda, e também mesmo na fase adulta. Todas as vezes que você falhar ou cometer alguma fraqueza ou falha, você vai ser bombardeado na sua mente de um nível de acusação, porque o diabo ele é acusador. Então Cristo ele vem para nos justificar, ele vem para nos lavar, para nos perdoar. Então, assim, não é um conselho que eu dou, tipo assim, pode pecar à vontade que tem um Cristo esperando para fazer uma festa e perdoar. Não é a visão. Mas independentemente da forma que você está, para quem vai assistir, vai acompanhar esse conteúdo aqui, foi o que eu fiz, fraco ou forte. Com erros, pecados, fraquezas, eu estava aos pés de Cristo, como aquela mulher, lavando os pés dele, né, com as minhas lágrimas, né, com o meu coração, com a minha vida, dizendo assim, se o Senhor pode usar um nada, se o Senhor realmente me chamou, me escolheu, eu não vou desistir. Porque aí entra uma palavra muito importante que é a perseverança. Iniciar uma coisa, perseverar é outra. Então perseverar é independentemente da forma que você está, você continua. Fraco, forte, triste ou alegre, animado ou não animado, porque nem todos os dias você vai estar animado. Nem sempre você quer orar, nem sempre você quer ler, nem sempre você vai querer estar numa igreja. E quando você convive com os problemas de uma igreja local, os problemas familiares, os problemas pessoais, e aí vem uma guerra espiritual em cima, a pergunta é como eu posso conseguir vencer o mundo? Então teve um que já venceu por nós. Então, sem ele, ninguém consegue vencer. Você falando nisso, você entrou no nosso assunto aqui que são relacionado à questão das distrações, né? Você mencionou um pouco também sobre a questão do mundo que oferece, principalmente para o jovem, uma vasta variedade de coisas, né? A gente está vivenciando aí um mundo em que tem muitos vícios, né? Tanto na parte da pornografia, na parte de jogos, na parte agora de vícios de jogos também, das bets, enfim. Tem uma discussão rolando sobre isso, né? Tem pessoas influenciando até crianças, né, nesse aspecto. E até mencionei, eu acho que eu testemunhei para o pastor uma coisa que aconteceu comigo, que sempre gostei muito de videogame, de jogar e tudo mais. E um dia eu parei e fui somar dentro de uma plataforma de jogos a quantidade de horas que eu passei ali. Em cada jogo, peguei a calculadorazinha e fui somar. E vi que ali tinha mais de um ano de jogo em que eu fiquei na frente de um computador jogando, né? Que foram momentos divertidos, foram momentos em que eu conheci pessoas, foram momentos que eu me distraí, que teve toda aquela dopamina que o jogo te influencia, né? E acaba que isso realmente é uma distração
a partir do momento em que você entende que aquilo passou, ao invés de ser somente um benefício, que tomou tanto tempo em que você deixou de crescer em algo. E hoje os nossos jovens enfrentam muito isso. Diversidade de jogos, diversidade de informações, né? Então, vou chegar na minha pergunta, que é como fazer para você não procrastinar, direcionado a essa questão da busca em Deus, da intensidade, você estar sempre ali. Por exemplo, eu creio que o pastor tem uma rotina diária de oração, de jejum, de busca, de leitura, né? Como que o senhor lida com isso? Como que o senhor lidou com isso na juventude, nesse aspecto de deixar essas coisas do mundo que te influenciam, que te trazem essa dopamina do mundo em si, né? Para você focar naquilo que realmente é importante, espiritualmente falando, né? Do seu propósito, daquilo que você busca em Deus, né? E deixar essas coisas do mundo de lado em segundo plano, não deixá-las tomarem conta. Então, vamos pegar no aspecto geral, porque assim, dentro da minha experiência visualizando todo, igreja, jovens, coisa que pode acaba aqui ajudando qualquer pessoa que esteja ouvindo isso aqui, você percebe que tem pessoas que ele tem em algum momento uma experiência e ele acessou esse lugar ou foi tocado pela palavra, ele seja num culto, num encontro, em algum momento, e aí há essa transição, onde ele fala, cara, eu caí em si, olha o que eu estou fazendo, que foi o seu caso, poxa, estou gastando um ano aqui, perdendo tempo. Então, se você entende, isso aí foi eu mesmo, ou eu contei com um auxílio do Espírito Santo, dizendo assim, acorda, meu filho, estou abrindo seus olhos para isso. Então, você percebe que tem alguns jovens que quando eles entendem isso, eles se aplicam. Nós temos casos aqui, né, e você percebe, olha, aquele jovem ali, ele está mais focado, ele está dedicando a sua vida, ele está examinando a palavra, ele está com sede, ele está com fome, o que ele encontrou? Entende? Então, é a ação mesmo do Espírito Santo. E você percebe que tem outros jovens que eles ainda não estão nessa medida. O erro da igreja, às vezes, é padronizar. Vou pegar aqui, por exemplo, no aspecto geral, eu tenho pessoas que estão queimando pelo Espírito, estão com sede, fome, se preparando, se organizando, focados, alicerçados, fundamentados na palavra, crescendo, frutificando. E o ambiente é o mesmo, a palavra é a mesma, o louvor é o mesmo. E você vê outras pessoas com dificuldades, distantes disso aí. Entende? Então, eu gosto muito de dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Então, Abel e Caim tiveram a mesma oportunidade de ofertar. Entende? Sim. Os dois tiveram a oportunidade, só que Deus se agradou da oferta de Abel. Então, a forma como Caim se movimentou e a intenção no coração dele levou ele a ser desaprovado por Deus no que diz respeito a ofertar. Então você olha, o evangelho está sendo anunciado, a palavra está sendo anunciada. Então, o jovem que acessar esse lugar, porque na prática funciona assim, você ouve a palavra e você não pode ser ouvinte dessa palavra, você precisa ser praticante. Aí está a chave, ao meu ver, que tem gente que ouve e pratica, tem gente que ouve e despreza, entende? Então Jesus ele falou sobre você construir realmente essa casa na rocha, fundamentada no quê? Na palavra. Então tem gente que vai construir sua casa na areia. Então eu não posso padronizar, mas eu posso apontar e mostrar um caminho. O primeiro caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É um crivo. Segundo, você precisa entender que o Espírito Santo ele é o condutor da igreja. Jesus foi e disse, olha, o Espírito Santo, o Consolador, virá e vos guiará a toda a verdade. Se eu quero saber a verdade sobre algo, o Espírito Santo vai me auxiliar e vai me levar para ela. Verdade sobre mim, sobre a minha família, sobre a vida espiritual e em todos os aspectos. Então, o jovem hoje ele precisa tomar uma decisão, porque não tem como, não é como se fosse uma mágica, mas assim, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é a mesma e ele tem o mesmo coração e disposição de tocar. Então, esse formato às vezes familiar, o histórico de cada um, o coração de cada um, a dedicação de cada um vai realmente apontar o resultado que ele vai ter. Então, da minha época, por exemplo, muitas pessoas, jovens que eu conheci, eles perderam muitas coisas,
porque desprezaram. E muitos não estão nem na igreja hoje. Mas eu entendi que é uma junção, onde eu ouço, tenho uma experiência, sou tocado e dou uma resposta para isso. Preciso dar uma resposta. Então, o jovem que está me assistindo hoje, e vai assistir esse vídeo, em um universo onde tem realmente os jogos, poxa, eu posso brincar, me divertir? Claro, se for algo saudável, não tem problema com isso. Eu posso assistir um filme, claro, se for algo saudável, edificante, você pode assistir. A questão não é você ter um momento de futebol, um videogame. Você pode, a questão é, eu não posso comprometer meu tempo de qualidade, minha vida realmente é onde eu decidi priorizar Cristo, a palavra dele, em um universo onde tem uma oferta. Então eu decido renunciar, porque a pessoa vai ter um prato aí, um banquete todo santo dia de uma oferta. Então o diabo ele vai sempre oferecer o caminho largo e Cristo vai oferecer o estreito, mas o estreito é que te conduz a um lugar de salvação. Então isso vai ser, a carne vai te oferecer lugares pecaminosos, prazerosos, mas o salário do pecado é a morte. Agora o Espírito te conduz à vida. Então um jovem hoje ele precisa realmente tomar essa decisão. Obviamente que o fator estrutural, liderança, quando você começa a se estabelecer algo que possa nutri-los, possa dar esse acompanhamento, isso vem realmente para ter esperança para ele, dar esperança para ele, encontrar um lugar que vai me nutrir. Tem casos que a pessoa vai ficar em um ambiente até certo tempo. Tem casos que a pessoa vai entender, poxa, chegou o momento de eu transicionar, porque Deus está me levando para algum lugar, dentro de um propósito. Eu não estou dando um tiro no escuro, mas estou entendendo realmente o que Deus está fazendo. Então, é interessante, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que muitos homens que Deus escolheu, marcaram na história bíblica e marcam até hoje, eles foram escolhidos justamente nessa fase. Entende? Davi era jovem, Jeremias jovem, Samuel jovem. A história de Samuel é linda na questão da experiência. O sacerdote Eli, né, ele não conseguia mais acessar a voz de Deus, e naquele tempo era escasso, Deus não falava, não se comunicava, era um tempo de frieza espiritual. De repente, Deus no meio do caos, de um cenário que ninguém conseguia ouvir, Samuel conseguiu ouvir. Então a minha oração para esse jovem, que talvez está dentro de uma plataforma religiosa, é que você consiga ouvir a voz de Deus, porque Ele está te chamando. Chegue mais perto, venha para a intimidade. Eu sei quem você é, eu conheço os seus pecados, as suas fraquezas, os seus medos, teus traumas, o teu passado. Mas a voz está ecoando. Eu estou te chamando. Amém. E essa questão dos prazeres aí, das coisas que a gente gosta, né? Às vezes deixar de fazer para a gente fazer as coisas que são mais pertinentes e que têm propósito, a gente está vivenciando isso agora, né? Nesse momento. Tanto nós quanto os meninos que estão na mesa ali. Agora era um horário que é o que tinha hoje. E o futebol. Futebolzinho da igreja hoje. Hoje foi uma renúncia, né? E devido à nossa demanda aqui da igreja, né, a logística da semana, né, hoje, segunda-feira, era o único dia que a gente conseguiria gravar o podcast no horário do futebol. Então a gente está vivenciando isso na prática, né? Top demais. Deixa aí para nós, para a gente partir para a parte final, uma mensagem aí para os nossos jovens, tanto os que vão estar nos assistindo agora, que já fazem parte da casa, aqueles que não fazem parte. Deixa uma palavra e um conselho para eles aí. E uma oração final para aquele jovem que hoje está vivenciando algo difícil, talvez uma depressão, talvez um descontentamento com a situação que está vivenciando hoje. Esses jovens que a gente vê muito hoje que têm ausência, né, de pais, ausência paternal ou da mãe, são rejeitados, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente está vivenciando muito isso. Deixa uma palavra para esse povo aí para nós. Então, a palavra que eu posso deixar para esse jovem que está nos assistindo, que vai ter acesso a essa palavra, é não desistir. Então, eu venho de um contexto onde os meus pais se separaram, tinha 11 anos. Dentro da igreja, conforme eu citei, eu fui mal entendido, fui até acusado, não recebi muito apoio. E no tempo que eu estava namorando, por exemplo, com hoje a minha atual esposa, me chamaram de muitas coisas. Você está aproveitando, você é vagabundo, você não é crente, você é um jovem que não leva nada a sério.
Então, muitas pessoas, até mesmo dentro de uma igreja, pode realmente danificar o seu processo. Então, fui chamado de tantos nomes e eu encontrei alguém que acreditou. Então, eu creio e trago essa mensagem que existem homens, pessoas que Deus tem levantado, que vão acreditar nessa geração. E errei, caí, me machuquei, me feri, me distanciei, voltei. E a parte realmente que marcou minha história é que existe um Cristo que nos ama de uma forma incondicional. Então eu entendi o amor de Deus, que não é por aquilo que eu faço, por mais que eu realize diversas coisas para Ele. Não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele é. Ele é amor. Então o conselho que eu posso deixar para um jovem hoje, nesse universo de tanto entretenimento, prazeres, ofertas, um caminho facilitado, entre no teu quarto realmente, dobre os teus joelhos e faça como Samuel. Fale, Senhor, que o teu servo está pronto para te ouvir. Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer. Foi o que eu fiz. Chegou um momento na minha vida e eu falei, Deus, eu quero te ouvir. Eu vejo os pastores pregando, a igreja falando, mas eu quero te ouvir. Eu quero ter essa experiência de falar, Deus falou comigo e eu hoje consigo ouvir a voz dele. Então eu creio que o jovem que está assistindo aqui, minha oração é que você tenha essa experiência. Em algum momento você vai acessar esse lugar de intimidade e você vai firmar um relacionamento com ele e você vai perceber que não existe nenhum prazer no mundo possa ser comparado com a realidade que você vive no Espírito, daquilo que Cristo é capaz de oferecer para a gente. Então, Ele transformou minha vida, me deu uma família, me deu um nome, me deu um ministério. E eu estou servindo Ele basicamente há 19 anos, trazendo essa mensagem que vale muito a pena. Amém. Vale muito a pena. Top demais. É isso. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui. É uma honra isso. ter o pastor aqui, trazendo essa palavra para os nossos jovens. Eu espero e desejo de coração que o pastor continue sendo esse cara exemplar, esse cara humilde, e é uma ponte, um alicerce para muitas pessoas, é para mim, é um exemplo. E agradeço a oportunidade de poder estar entrevistando o senhor, que eu creio que tem um ministério aí gigantesco ainda pela frente. Como o senhor disse, ainda está na metade. Tem muita coisa ainda para acontecer. Quero deixar aqui um presente. Primeira mão. Um presente de homem, não tem papel de presente, então é só no plásticozinho mesmo. Uma camisa do nosso ministério. Pensa, rapaz, o negócio tá chique. Rapaz. Camisa do Ministério do Mevan Jovens. Agradecer ao pastor confiança de estar nos deixando aí, ó. Se ficar pequeno, você fala que nós troca. Os braços do pastor tá crescendo. Tá nada. Voltar, né, pra academia. E é isso. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a presença de vocês aí que assistiu o vídeo aí inteiro. Não se esqueça de se inscrever. Acesse aí o nosso canal do YouTube Mevan Jovens. Acompanhe aí na íntegra os nossos podcasts. E esse foi o nosso segundo podcast aí, falando sobre intimidade com Deus, com o pastor Warlen. E foi uma honra estar aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tamo junto sempre. É isso. É nóis. Valeu.